Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma dica de como eu pinto dentro das minhas caixinhas de MDF. Existe uma forma correta de pintar? Eu acredito que não. E cada artesã pinta de uma determinada forma. Então eu vou mostrar para vocês a forma que eu encontrei para pintar uma caixa por dentro e deixar um acabamento bem legal. Ok? Então eu vou usar pincel e rolinho, tá? Nessa caixa aqui eu vou utilizar a tinta na cor mineral. Ó, eu vou pegar bastante tinta e eu começo sempre pelo fundo, tá? Tem artesãs que começam pela lateral, tem artesãs que começam pelo fundo, vai de gosto de cada uma. Só que começando pelo fundo foi a forma que eu me encontrei. Gente, e fazendo, ó, a maior lambuzeira, tá? Subindo com as tintas para lateral, passando aqui assim, ó, o pincel para tirar o excesso e aí esticando essa tinta que está na lateral para que não fique nenhum pelote de tinta, né? Nenhum gruminho, nenhum excesso, tá? Aí passei o pincel, eu venho com o rolinho alisando, ó, os 4 lados. O rolinho, gente, com a mão bem levinha, tá? Não é porque é rolinho que você tem que pesar a mão. Faço a parte de baixo, agora eu vou deixar do lado e vou fazer essa daqui. Eu gosto de fazer assim, porque aquela ali já vai dando uma secadinha. Ela não seca completamente, mas ela já dá uma, né, uma secadinha na tinta. E isso facilita a gente trabalhar. Vou sempre carregando o pincel, ó, com bastante tinta. Passo o pincel assim nos cantos, para poder tirar o excesso. Porque se a gente deixa excesso de tinta nos cantos, ele pode craquelar. Porque nos cantos sempre fica um pouquinho de cola, né? Que eles utilizam no MDF para poder colar as junções. E aí, se você passa muita, deixa, né, acumular muita tinta, ela fica um craquelado feio. Ó, quando eu falo que não pode acalcar o rolinho, porque o rolinho também pode deixar marcas, tá? Então, por isso, passando o rolinho com a mão bem levinha, tá? Aqui a gente vê se ficou algum excesso de tinta, eu já puxo para as bordas. Não tem problema eu ter sujado tudo aqui, porque a hora que passar todas as demãos de tinta, isso daqui vai sumir, tá? O que eu não posso é deixar pelotinhos de tinta acumulado. Então, aqui, agora eu volto aqui. Se eu quiser secar, eu posso, porque aí vai me facilitar trabalhar. Ó, aqui dá a impressão que tem um acúmulo de tinta, então eu venho e passo o pincel. Vou pegar a tinta, começo por um dos lados, deposito a tinta aqui no meio e vou esticando. Depois que eu estiquei aqui, ó, aí eu venho chegando mais perto do fundo. Aliso bem e passo o rolinho. Fiz esse lado, eu gosto de fazer o lado oposto. Mania? Talvez. Mas eu gosto de ir deixando dar uma secadinha aqui, ó. Enquanto eu vou... Porque às vezes você vai pintar aqui do lado, você acaba borrando. Você pinta aqui, borra ali, pinta aqui, borra ali. Então eu faço um lado
ao contrário do outro. Como eu disse, pode ser mania? Pode ser, mas é o que dá certo pra mim. Ó, depois que eu espalhei toda a tinta, eu venho aqui no fundo, aliso. E venho novamente com o rolinho e a mão bem leve, tá? Agora eu posso vir para um dos lados. Posso dar uma secadinha, pelo menos nos cantos? Posso. Pego novamente a tinta. Ó, aqui, tá vendo? Eu coloquei muita tinta aqui. Então, eu venho, passo o pincel, chego aqui no fundo. Esse é o processo que eu faço para a primeira demão de tinta. E para outras demãos, caso precise. Essa aqui vai precisar de mais de uma demão. Por quê? Eu tô usando uma tinta PVA. É uma tinta um pouco mais rala. Então, ela não dá uma cobertura tão perfeita. Agora, eu venho aqui, depois que eu, né, espalhei, aí eu venho pra baixo. E passo o rolinho. Vou deixar secar. Tá vendo, ó, que ficou uma mancha aqui. Aonde eu puxei. Mas isso daqui, conforme você vai passando a tinta, vai secando e vai sumindo. Agora, vamos fazer aqui as laterais da tampa. Faço aqui, ó, vai e vem. Depois eu puxo. E aqui eu posso também passar o rolinho, só que eu passo nessa posição. Eu gosto muito desse rolinho da Condor para poder pintar internamente. Eu acho ele muito prático. E aqui nas bordas, eu posso fazer dessa forma. Vou pintar o lado oposto. Passo bem aqui, puxo com o pincel, passo o rolinho. Posso, se eu estiver usando um rolinho bem macio, eu posso só passar o pincel e não passar o rolinho, porque dependendo como tiver o seu rolinho, ele vai marcar, né? Se a mão não tiver muito leve, ele acaba marcando. Vamos para o outro lado. Gente, eu tô craque já em pintar por dentro, porque é tanta caixinha que eu tenho que pintar, que só pela misericórdia. Mas é gostoso demais. Aqui depois, nas bordas, é a última coisa que eu faço para dar acabamento. Porque eu tenho que pintar mais demãos por fora, mais demãos por dentro. E aí que essa bordinha aqui é a última coisa que eu pinto. É o acabamento final. Antes de envernizar e fazer... E colocar os enfeites, decoração, florzinha, lacinho. Pintei, passo o rolinho. Agora eu vou secar, dei uma demão de tinta. Deixa eu pôr meu pincel aqui. Agora eu vou secar, lixar e dar mais uma demão. Ó, se eu perceber que ficou acúmulo de tinta aqui, ó, eu venho com o pincel e passo. Já dou uma olhada nos demais, tá vendo, ó? Nunca deixar acumular tinta nos cantinhos. Aqui tá chovendo, o tempo tá úmido, então às vezes demora um pouquinho mais pra secar.
Eu pego uma lixa, pode ser 400. Ó, vou pegar essa daqui, é 400, ó. Lixo a volta toda e lixo o meio. Eu gosto de passar o dedo pra ver se tá bem lixadinho. Com o toque, eu sinto onde tá faltando lixar. Pego um paninho limpo. E aí eu vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz na primeira mão. Eu vou na primeira demão, né, gente? Mais bonito falar demão, né? E começo tudo de novo. Bom, e aqui para finalizar, terminando a segunda demão, como eu mencionei, passo com o pincel, posso usar rolinho ou não. Se eu tiver com um pincel bem macio, ó, eu posso preencher. Aqui eu vou deixar sem o rolinho para vocês verem, tá? Agora eu fiz sem fazer o... Eu vim já direto um ladinho do lado, um do lado do outro, uma bordinha do lado da outra. Au, bati o pincel aqui, ó. Bati o pincel, ficou marcado. Ficou marcado porque essa tinta que eu acabei de bater tá mais molhada do que a anterior. A hora que ela secar, ela fica tudo da mesma cor. Ó, vou dar um exemplo aqui, ó. Tá vendo, ó? Passei o pincel. Ficou marcado. Só que a hora que eu vier... Deixa eu passar o rolinho porque ficou muita tinta. Tá vendo, ó? Ficou marcado. Só que a hora que eu vier secando... essas cores vão se igualar e vão sumir, tá? Ó, e é assim, então, a forma como eu pinto por dentro das minhas caixas, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só entrar em contato comigo. E se você gostou, deixa sua curtida e me siga lá no YouTube, no Instagram. Beijo grande. Beijo, beijo.